Abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 20. Primeira Reis, capítulo 20, nós vamos ver aqui bem rapidamente, por conta também do nosso tempo e outras coisas que temos aqui nosso objetivo. O último versículo, versículo 43, e depois o capítulo 21, para nós conversarmos sobre um tema muito interessante. Muitos de nós, quando contrariados, quando não deixa a gente fazer uma coisa que nós queremos fazer, nós fazemos o quê? Fazemos um bico, Emburrou. Nossas crianças já fizeram bico quando a mãe de vocês, ou o pai, ou alguém disse, não vai fazer, não vai para a rua. Aí botou um bicão assim de pato logo, Tem mulher que faz isso com o marido também, quando o marido diz que não, e marido que faz a mesma coisa. De modo geral, quem faz bico é aquele que está acostumado a ter sempre as suas vontades feitas. E quando é contrariado, fica logo zangado. O pessoal da minha família diz que eu faço bico. Só que outro dia a gente viu uma foto muito interessante, que meu pai, quando estava já bem velho, já com tempo de morrer, meu pai tinha mania de ficar fazendo bico. Ficava fazendo bico. Toda hora fazendo bico. Meu pai ficava, fica vai tocar, meu pai ficava fazendo bico, e aí tem uma foto que nós tiramos com ele, quando ele completou 85 anos de idade, que está eu, minha sobrinha e meu pai, e nós três fazendo bico. Mas na hora que tirou a foto, meu pai não estava com bico, só ficou eu e minha sobrinha. E a gente brincava entre família, e é interessante que hoje a gente vê as fotos da família, que são fotos mais assim espontâneas, meus irmãos fazendo bico, minha irmã fazendo bico, eu fazendo bico, ou seja, a família de bicudos, Mas olha só que interessante, o que é ser mimado? Ser mimado é aquela pessoa que alguém ou alguns sempre estão fazendo a sua vontade. E aí, quando essas pessoas são contrariadas, elas ficam bicudas, elas não gostam, elas não estão acostumadas. Geralmente, não na fase de criança, que quando é criança ela não tem poder, mas geralmente quando é criança é porque os pais acostumam a dar tudo que a criança quer. Quando tem hora que tem que dizer não, a criança faz bico. Mas quando já é adulto, o bicudo geralmente é alguém que tem poder. E que quando algo, o seu poder não consegue fazer para ter aquilo que ela gostaria de ter, ou fazer aquilo que ela gostaria de fazer, ela fica com raiva e cria um bico. Nós vamos ler um texto de um bicudo, que conta a história de um bicudo. E esse bicudo, ele teve um problema muito sério, porque ele fez bico para Deus. Ficou emburrado com Deus. Ficou zangado com Deus. Só que ele era um bicudo, como a maioria é bicuda, era um mimadinho. Um homem que estava acostumado a ter o que queria, do jeito que ele queria, sem se importar com os outros. Então vamos ver isso na Bíblia. A gente tem 6 ensinos sobre essa arte diabólica do bico. E o nosso tema é: não faça bico para Deus. Vamos ler primeiro, vamos ler juntos o capítulo 20, versículo 43. Vamos lá? Foi-se o rei de Israel para a sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Pai, nós precisamos ouvir a tua voz. Por mais que eu possa explanar aqui, explicar, não sou eu que alcanço o coração de ninguém, somente pelo Espírito Santo. Portanto, pedindo, fala ao nosso coração e que nós não sejamos homens e mulheres bicudos diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O homem aqui, o rei de Israel, é Acabe. Acabe era conhecido porque ele era um homem totalmente distante de Deus. E era um homem fraco, um homem frouxo, era um homem mimado. E ele tinha uma mulher chamada Jezabel, que o manipulava e que fazia todas as vontades dele
Porque ele era um homem fraco. Então ela fazia, mandava nele, estava levando o povo de Israel para fugir da presença de Deus. O povo de Israel virou idólatra, o povo de Israel se afastou da palavra de Deus, o povo de Israel passou a rejeitar a palavra de Deus, e Acabe, que era um homem mimado pela sua mulher, acostumado a ter o que ele queria, e quando ele era confrontado, ele ficava com raiva, né? E aí a primeira coisa que a gente vai aprender com Acabe é que pessoas mimadas não sabem lidar com a rejeição. Capítulo 21, versículo 4 vai dizer assim, vamos lá, acompanhe comigo. Então Acabe veio desgostoso e indignado para a sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, que lhe falaram, quando disse, não te darei a herança dos meus pais, e deitou-se na cama, voltou o rosto e não comeu. Acabe tinha perto da sua casa, no palácio do rei de Samaria, um homem que tinha uma plantação de uva, uma bela plantação, uma robusta plantação, e ele então quis que esse homem desse para ele, ou vendesse para ele aquela vinha, porque estava na época da seca. Mas aquela vinha era frondosa, aquela vinha tinha uvas maravilhosas. E Nabote, que era o dono da coisa, disse, eu não vou vender para o senhor, porque isso aqui é herança da minha família. Os meus pais que deixaram, eu não vou vender isso. E Nabote aqui mostra uma coisa muito importante, o respeito com a história da família. O rei queria, tá bom, ele é o rei, mas é minha família, eu não vou fazer. O rei disse, eu compro pelo preço que eu acho justo. Olha só, o mimado, o que ele acha. E Nabote disse, eu não vou vender. E o que o rei faz? Volta para casa, volta como diz o texto, né? Ele vai para casa desgostoso, indignado, porque Nabote não quis fazer o que ele queria. E ele chega em casa, o que ele vai fazer? Ele vai para a cama, fica com o seu rosto virado para a parede e não quer comer. As pessoas, quando ficam com raiva, ficam bicudos, fazem o quê? Fazem de tudo para chamar a atenção. Bate com a porta da casa, fica gritando, vai para o quarto, se tranca no quarto, não quer comer, porque está com raiva. Quer fazer o quê? Quer chamar a atenção. E a primeira coisa que a gente vai aprender é que pessoas mimadas não sabem lidar com a rejeição. Não sabem lidar com o não. A segunda lição está no versículo 7. Pessoas que são mimadas, não adianta você olhar para o seu irmão, para a sua irmã, para lembrar de alguém da sua família, que todos nós podemos ser mimados, tá? De um jeito ou de outro. Às vezes o mimado pode ser positivo. Por exemplo, a nossa filha semana fez aniversário, ela pediu um negócio, nós fizemos. Compramos um bolo para ela. Nada demais. É um presente, é um mimo, como a senhora fala, né? É um mimo, né? É uma forma carinhosa. Mas não quando você faz isso demais, até quando a pessoa toma atitudes que não deveria tomar. E todos nós, de algum jeito, fazemos isso. E aí, quem é filho, né, Rosibélia? Caçula são os mais mimados. Os filhos caçulas são os mimadinhos da família, né? É assim na minha família com o meu irmão mais novo. Foi assim na família da Rose, que a Rose era a caçulinha da família. Aí a mãezinha dela mimava ela, que era a caçulinha, né? Toda família tem isso. Toda família tem. Mas olha só que interessante o versículo 7. Acompanha a leitura. Então Jezabel, a sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Olha só que interessante. Nabote, ele é o rei. Ele tem autoridade. Ele quer comprar, ele quer ganhar. Não consegue ganhar, não consegue comprar. Fica emburrado, fica zangado. Mas não faz nada. Sua mulher, que era uma manipuladora, rapaz, mas o que ela fez, tá? Que negócio é esse? Você é o meu rei sobre essa terra. Toma minha lança cara, levanta, vai comer. Eu vou te dar essa vinha. Pessoas mimadas têm o hábito de manipular pessoas para elas fazerem aquilo que elas querem, satisfazer os seus desejos.
Cuidado. Você pode provocar desgraça na vida dos outros por conta disso. Aprenda a lidar com o não. E pessoas mimadas, 99,9% das vezes, são pessoas também manipuladoras. E quem age por trás disso é Satanás, que vai trazer confusão. Mas vejam só, mimadores, agora não estamos falando dos mimados não, nós estamos falando daqueles que mimam as pessoas. Elas têm por hábito usurpar o poder para satisfazer os mimados. Olha o versículo 9 e 10 que diz: Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: Apregoai o jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o, para que morra. Olha só, isso aqui está me lembrando uma pessoa que nós temos no Brasil, que eu não posso falar o nome, senão vão começar a me perseguir, mas é uma pessoa que começa o seu nome com J e que é casada com um líder do nosso país, que faz exatamente aquilo que essa mulher fez. É interessante que as duas começam com J, né? Jezabel não tinha autoridade, porque ela não era rainha, ela não tinha autoridade, ela era esposa do rei, mas ela que de fato que mandava, porque o rei era um frouxo. E ela faz o quê? Ela faz cartas em nome do rei, porque ela não tinha autoridade, mas ela faz cartas como se fosse o rei, usa o anel do rei para selar essas cartas, que era o anel que dava autoridade àquilo, e ela manda reunir a liderança da cidade com 2 homens que vão levantar um falso testemunho para que aquele homem que disse não para o rei seja morto, para que o rei então possa pegar o que ele quis. Olha só, gente, mimadores usurpam para satisfazer os mimados. Qual o problema, às vezes, dentro de uma família? Tem lá o mimadinho ou a mimadinha, e o pai diz não, e a mãe vai por trás e diz sim. O pai e a mãe diz não, vem o avô e vem a avó, vai por trás e diz sim. Hoje eu vi um vídeo, quando a gente estava tomando café, que mostra uma coisa muito interessante. A garota falando assim: a casa da vovó é muito ruim, porque toda vez que eu venho aqui eu tenho que esperar, é que não tem doce, não tem Coca-Cola. Porque a maioria das crianças que vão para a casa da avó e do avô, os avós fazem o quê? Tudo que as crianças querem, que geralmente é o que os pais não querem. E aí você que é o filho, fica lembrando, na minha época, não é isso não. Mas agora, os meus filhos podem tudo, né? Aí vai o filho, quando você era filho, você deixava a roupa em cima da cama, sua mãe fala, se encontrar de novo assim, vou quebrar tua cara. Aí vai o neto, joga na cama, joga no chão, deixa que a vovó vai juntar. É uma forma de mimar. E isso é manipulação. E às vezes os avós, eu não sou avô ainda, mas os avós usurpam do poder dos seus filhos para com os seus netos para satisfazer. E a casa do vovô e da vovó vira um lugar onde eu posso tudo, lá em casa eu não posso nada. Isso gera um conflito. Marido e mulher, quando um diz uma coisa, outro diz outra coisa, gera um conflito. Igreja gera conflito. Quando o pastor está, a igreja age de um jeito, quando o pastor não está, a igreja age de outro. Gera conflito. Cuidado. Pessoas que gostam de mimar as outras, fazem qualquer coisa, usurpam até da autoridade que tem para satisfazer o mimadinho. Mas olha só, versículo 13 e 14. Vamos primeiro ler o versículo 13 e 14. Diz assim. Espera aí, que a página boa aqui. 13 e 14. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte deles, testemunharam contra ele, contra Nabote,
perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Gente, é muito interessante que as pessoas que mimam os outros, elas acabam perdendo o real sentido do valor das coisas. Nabote fez uma coisa muito digna: eu não posso vender meu rei, porque é herança da minha família, ou seja, é o que vai ficar para os meus filhos. Eu não posso vender. E o que o rei faz? Fica indicado, a mulher dele usurpa do poder, conta uma mentira, um grupo de pessoas sabe que é mentira, acobertam essa mentira e tiram a vida de um homem. Roubam o pai de uma família, roubam o esposo de uma família, roubam o filho de uma família, roubam o irmão de uma família, atraem desgraça sobre essas famílias. Olha só, por quê? Porque mimadores desconsideram valores, princípios básicos. Quando um marido não aceita a decisão da mulher em relação ao filho ou vice-versa, ele está trazendo, ou ela está trazendo prejuízo para a sua família, porque você está ensinando para o seu filho que você pode manipular, seja o pai ou a mãe, só fazendo biquinho. Porque se mamãe disse não, papai vai dizer sim. Se papai disse não, mamãe vai dizer sim. E eu e você não podemos semear isso, fazer isso frutificar na nossa família. Em primeiro lugar, que os casais têm que ter harmonia. Se um disse não, é não. Se eu discordo da posição da minha esposa, eu tenho que falar com ela sozinha, jamais na frente dos meus filhos. Se ela discorda da decisão que eu tomei, ela tem que falar comigo sozinha, jamais na frente dos nossos filhos. Nós não podemos discordar na frente dos nossos filhos. Eu, como pastor, não posso, na frente de toda a igreja, discordar, se tivesse aqui presbítero, dos presbíteros. No momento certo, com eles, reservadamente, eu poderia discordar. Porque isso traz maldição, traz problemas, gente. E aqueles homens anuíram aquilo tudo, trazendo desgraça. Quantos filhos não são manipuladores? E criança aprende isso cedo, tá? Mãe, deixa eu ficar até mais tarde vendo televisão. Não, porque amanhã você tem escola. Vai. Só deixa eu ficar um pouquinho mais tarde. Prometo que eu vou levantar amanhã. Tá bom, fica até um pouquinho mais tarde. O próprio filho está gerando discórdia de casa, manipulando. Sabe que para determinadas coisas não adianta pedir para a mãe, que a mãe não vai deixar. Mas se pedir ao pai, o pai vai deixar. Então vai manipulando. E assim vai minando o relacionamento de confiança dentro de casa. Isso não é de Deus. Então vamos ver aqui 4 coisas que a gente aprendeu. Pessoas mimadas não sabem lidar com a rejeição. Pessoas mimadas contaminam outras pessoas para satisfazer seu desejo. Mimadores usurpam para satisfazer os mimados. E 4, mimadores desconsideram valores vitais. 5º lugar, mimados sentem satisfação no que conquistam, independente da forma como foi. Olha o versículo 16, vamos ler juntos? O versículo 16. Vamos lá? Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o israelita, para tomar posse dela. Onde é que Acabe estava? No quarto, choramingando, fazendo biquinho. Aí chega a sua mulher e diz: ó, resolvido o problema. Nabote acabou. O que ele faz? Se arruma, se levanta, vai para lá. Agora é meu. Essa vinha é minha. Eu sou o dono. Ele não está nem ali a forma como ele conquistou aquilo. Ele não está preocupado que uma vida foi tirada. Ele não está preocupado que uma mentira foi contada. Ele não está preocupado que pessoas foram manipuladas, pessoas foram induzidas a fazer o erro, e que aquelas pessoas que apedrejaram ele
foram levadas a cometer um ato de injustiça sem saber que aquilo era injustiça. Porque as pessoas que são mimadas, elas não estão preocupadas com os outros, elas estão preocupadas consigo mesmo, com a satisfação do que ela quer, aquilo que ela deseja. Mas só que isso tem um custo na vida daquela pessoa e na vida dos outros. Nós vivemos um tempo terrível no nosso país, terrível, um tempo horrível na história do nosso país, porque nós temos líderes mimados. Gente que hoje está no poder, que está mandando para a cadeia pessoas simplesmente porque não gostam. E algumas pessoas estão se submetendo, muitas pessoas estão se submetendo e cometendo atos de injustiça tremendos, com homens e mulheres que não cometeram crime. E pessoas estão sendo jogadas na cadeia, pessoas estão sendo condenadas a 30, 40, 50 anos de prisão por crimes que não cometeram. Enquanto que pessoas que matam, que roubam, que traficam, que desviam dinheiro público, tirando a vida de milhares de pessoas, tirando direito ao tratamento de saúde, tirando direito à dignidade de uma casa, tirando direito da dignidade da alimentação, são inocentadas, têm os seus processos anulados, governam este país, dizendo que o amor venceu. Gente que em nome da democracia destrói a democracia. São os mimados que sentem satisfação, não importa como isso aconteceu. Nós temos tido nos últimos meses vários casos de homens e mulheres que mataram seu cônjuge simplesmente para ficar com uma casa, para ficar com um carro, para ficar com uma aplicação financeira, e que cometeram atos covardes de assassinato, e que depois de matarem foram para uma festa, foram passear, foram fazer compras. Pessoas mimadas, que nem se preocupam com o valor daquilo que elas fizeram. E por último, mimar trará consequências para hoje e para o futuro. Capítulo 21, versículo 20 ao 23, nós lemos assim: Perguntou Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? Elias era o calcanhar daquele de Acabe, que Elias denunciava os pecados de Acabe. Respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendeste para fazer o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade, exterminarei de Acabe a todo o sexo masculino que estiver livre, quer escravo em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baazã, filho de Aias, por causa da provocação, porque me irritaste e fizeste pecar. Olha só, também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro das muros de Jerusalém. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves dos céus comerão. Agora vamos lá, capítulo 22, versículo 35. Um pouquinho mais para frente, 22, 35. Olha o que diz a palavra do Senhor. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no do pé do carro defronte dos sírios. Mais à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Agora, 2 Reis, capítulo 9. Mais à frente. 2 Reis, capítulo 9, versículo 33. A morte de Jezabel. Então disse ele: lançai daí abaixo. Lançaram lá abaixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede dos cavalos, e Jeú a atropelou. E aí vai se cumprir a profecia de Elias. Como eles iam morrer, do jeito que eles iam morrer, e tempos depois eles morreram. Sabe por quê?
Porque mimar pessoas traz consequências no presente e no futuro. Quando você mima demais o seu filho, a sua filha, você vai ver uma pessoa insegura, uma pessoa que está acostumada a ter tudo o que quer. E quando ela não tem, ela fica transtornada. Nós temos uma geração de jovens que são mimados. Jovens que não aprenderam a valorizar o que conquistam. Jovens que não aprenderam a conquistar as coisas, a ter tudo na sua mão. Tudo que querem, as coisas mais simples, uma roupa simples, a uma coisa mais complexa. Gente que não está habituada a receber o não. Gente que não está habituada a lidar com o não. Gente que não está habituada a ser confrontada. Gente que não está habituada a ser questionada nos seus desejos. Isso vai para o casamento entre o marido e a mulher. Isso vai na criação dos filhos. Isso vai no relacionamento trabalhista. Muitos de vocês talvez não saibam, mas hoje a geração de 30 anos para baixo é a geração que fica menos tempo numa mesma empresa. Aí alguns exaltam isso, dizendo que é uma geração corajosa, é uma geração que ousa, que procura novas oportunidades, que não fica apegada ao que já tem, que voa alto. Não. É uma geração que, quando é confrontada, diz: eu não estou aqui para isso, pega e sai, vai para uma outra empresa, porque não está habituada a ser confrontada. Com a pandemia de 2020, muitos foram levados para trabalhar de casa. Tem gente hoje que não quer ser nascida de maneira nenhuma trabalhar na empresa, tem que trabalhar de casa, porque em casa ela tem o conforto dela. Mimados, que não sabem lidar com a oposição. E muitas vezes nós somos desse jeito. E fazemos isso em relação a Deus também. Deus diz não e nós ficamos com raiva. Passamos por aflições, ficamos com raiva de Deus. Aquilo que nós queremos, traçamos como alvo, não alcançamos, ficamos com raiva de Deus. Não faça bico para nós. Se Deus disse não, é porque Deus tem um propósito. Aprenda a lidar com o não. Quando você aprende a lidar com o não, você cresce, você amadurece, você se prepara para novos embates, e as lutas que você terá para frente, elas serão lidadas de uma forma melhor do que você tem aprendido a lidar com o não. Que nós não sejamos bicudos entre nós e muito menos em relação a Deus. Acabe morreu de uma forma vergonhosa. Jezabel morreu lambida pelos cães, jogada de um muro. E Deus disse que ia fazer isso por conta do pecado deles. Que nós possamos ser homens e mulheres como Abraão, como Sara, como Ruth, como Obadias e tantos outros. Homens, como diz a palavra de Deus, da qual o mundo não foi digno, mas homens e mulheres que aprenderam a estar na presença de Deus e não de ser mimado por Deus.